Nós vamos pedir ao nosso companheiro Eduardo Brum que faça por nós a prece inicial. Você quer fazer daqui? Vai aqui mesmo. Senhor Jesus, permita-nos a saudável iluminação espiritual deste encontro fraterno nesta casa de bênçãos. Cristo amado, inspira-nos para que seja sempre uma constante em nossos corações o desenvolvimento, sobretudo no que toca ao amor e instrução. Intua-nos, divino amigo, a reforma íntima, sempre constante em nossas vidas. Sobretudo, que nesta data natalícia centenária, tenhamos solidificado no fundo da nossa alma as bases necessárias para o nosso soerguimento espiritual à luz da doutrina do Consolador prometido. Obrigado, querido excelso companheiro Jesus, por nos permitir esta oportunidade de confraternização, em especial em época tão sublime, e que a nossa querida Casa Máter do Espiritismo nas Gerais seja sempre altaneira, receptiva e responsável pela união de todos os espíritas dentro do nosso querido estado das Minas Gerais. Obrigado por este encontro, Mestre Jesus, e sobretudo pela oportunidade de proferirmos essas singelas palavras em tom de oração. Louvado seja sempre nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria, nós convidamos o nosso companheiro Roberto Lúcio Vieira de Souza, amigo de longa data, vice-presidente da Associação Médica Espírita do Brasil, abordando o tema A Grande Proposta, Ide e Pregai. A União Espírita Mineira, ao longo desses 100 anos, tem como piso, como prioridade, o Evangelho de Jesus e a observância irrestrita da doutrina espírita. Por isso, nós temos o prazer de convidar o nosso companheiro para esse tema tão importante, a grande proposta, ide e pregai. Com a palavra, o nosso companheiro Roberto. Boa noite. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer ao convite da diretoria, dos departamentos dessa casa, para podermos participar desse momento tão importante que são os 100 anos desta casa, que busca cumprir fielmente o objetivo, a proposta assumida pelos seus fundadores naqueles idos 1908. E o tema, essa grande proposta, ide e pregai, ao
parar para prepararmos a nossa palavra nessa noite, lembramos muito daquilo que dentro da doutrina hoje realizamos como uma das tarefas mais importantes do nosso trabalho, que é o de ir e levar o nosso conhecimento a não só os irmãos espíritas em todo o Brasil, mas àqueles que, mesmo não sendo espíritas, se simpatizam e buscam a compreensão de um tema tão fundamental na vida, que é a espiritualidade, em diversos países da nossa América e da Europa. Falar nessa semana, pensar no que dizer, nos traz a emoção, porque há 30 anos atrás, num primeiro trimestre de 1978, não saberia exatamente a data, eu adentrei pela primeira vez na União e recebido por alguns companheiros da mocidade, fui indicado a fazer um estudo do Evangelho com o Walter Borges na sala 13, naquele 1978. E desde então, nesses 30 anos, mesmo quando distante, tenho no coração esta casa como a casa aonde eu aprendi a doutrina espírita, porque até então eu não era um estudioso nem um aprendiz das questões da doutrina. Foi aqui que eu tive a oportunidade de passar por um teste sobre a minha mediunidade, né? Uma coisa que marcou muito a minha vida, através das mãos de Leão e Tiana, dando-me a oportunidade posteriormente de ser levado ao Grupo Emmanuel, onde eu pude iniciar os meus trabalhos mediúnicos dentro do movimento espírita. Aqui, falando de estudo, de pregação, se é que eu posso falar de pregação, eu tive o convite para fazer um primeiro estudo nessa casa, numa história muito interessante, porque eu frequentava o estudo do Miudinho, que o Sobral dirigia lá na sala 21, e num dia o Sobral não pôde vir, o Manuel Alves estava ocupado, a dona Lourdes Boechat não veio, e a Zélia, lá do grupo espírita André Luiz, abre a reunião e fala assim: hoje quem vai fazer o estudo é o nosso irmão Roberto Lúcio. Eu nunca tinha falado sobre doutrina, eu não sabia o que eu ia fazer, e até hoje eu não sei o que eu disse naquela 1 hora de estudo sobre o Evangelho. Aqui eu tive a oportunidade de fazer a primeira viagem em nome da doutrina em Lafayette, numa confraternização que não existe mais, a confraternização espírita da zona metalúrgica, participando do Departamento de Assistência Social. Nessa casa, eu conheci muitos mestres que levam-nos à lembrança da emoção. Aqui eu aprendi muitas coisas com Sobral, Leão, Peralva, Dona Neném, Honório, Osvaldo Abreu,
Zé Mário, Arnaldo, entre tantos outros. Acho que tudo isso é um chamativo para o ide e pregai que a gente busca hoje. E essa casa, ela é dirigida por um grande pregador, João Batista. Este que representa o cumprimento das palavras do profeta Isaías. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista veio cumprir o seu papel de preparar o caminho para a vinda do Messias, do grande mestre, buscando endireitar as veredas até então. Ele, que era filho de um sacerdote, Zacarias, cuja mãe, Isabel, era parente de Maria, a mãe de Jesus, e que o concebeu quando já era considerada uma mulher fora da época de dar à luz a um filho. E este filho, por uma revelação feita a Zacarias, deveria se chamar João, que não era um nome comum naquela família. Vem e traz e cumpre o seu papel. Os grandes estudiosos da teologia cristã consideram-no um pregador heróico, porque o seu trabalho era um trabalho da justiça. Ele apontou os dedos, ou o dedo, colocou em riste em direção a muitos que ali estavam e a muitas autoridades que não faziam com que se realizasse a justiça, o comportamento moral e ético dentro daquela sociedade. Ele, que é considerado um dos profetas do povo judeu, segundo o historiador José Flávio. Ele que é também considerado um importante profeta dentro do islamismo. Essa figura que nós precisamos pensar no seu ensinamento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele não nos convida à atenção, à observação. Ele falava a um povo cheio de dificuldades morais. E ele também não para naquele lugar comum do homem da acusação. Ele faz um convite ainda hoje extremamente difícil para todos nós, que é o convite do arrependimento. Nós somos criaturas extremamente calejadas no remorso. Colocamos a culpa dentro de nós e falamos meia culpa, sem nenhuma mudança.
Fazemos isso em certos momentos, até com um ar de vaidade, de orgulho. Eu sou um pobre coitado, um infeliz, que erra muito, que errei muito. E o que eu faço com esta constatação? O convite de João é um convite de arrependimento, de mudança. Arrepender significa, antes e acima de tudo, agir para mudar. Quem se arrepende, após a constatação do erro, vai pedir desculpa. Uma coisa que nós temos muita dificuldade de fazer. Primeiro é de dizer que eu errei. Depois de dizer ao outro que me desculpe pelo erro. Mas o arrependimento vai além dessa situação. Porque eu tenho que reparar o erro que eu fiz. Eu não posso parar no caminho de apenas ouvir do outro perdão. Porque o auto-perdão, que é fundamental para a nossa vida, só acontece quando nós agimos reconstruindo aquilo que nós destruímos ou complicamos. O convite de João, aquele a quem Jesus diz que dos nascidos de mulher, ele foi o maior. Mas, mesmo sendo maior, é Jesus mesmo que afirma que ele, que nascido de mulher foi o maior, que o menor no reino dos céus, o menor servidor do Cristo, é maior do que João. João é um caminho. João não é o caminho. Ele é uma proposta que ele reconhece as suas limitações. Quando Jesus lhe pede que o batizasse, ele diz como ele faria isso se ele não era digno de atar as sandálias do mestre. Ele reconhecia a necessidade de um caminho mais amplo ao dizer: é necessário que eu diminua para que ele cresça. João é a pregação da justiça, desse lugar que ainda é o lugar comum nosso, de apontar o erro, as falhas, a dificuldade do outro lado, de termos o costume de condenar as criaturas, sem fazer o movimento maior e mais importante da vida, que é da observação de nós próprios, do nosso caminho. Por isso que diríamos tranquilos que João é um grande pregador, mas há depois dele e acima dele e além dele o grande pregador, que é o Mestre Jesus. Jesus, que reúne na condição de pregador, é um termo que a gente normalmente não usa para o mestre, porque a pregação muitas vezes é uma fala que sai do nosso raciocínio através dos nossos lábios e que muitas vezes não está presente com inteireza
dentro do nosso coração. Mas eu gostaria de colocar Jesus nesse lugar hoje, do grande pregador. Porque, como grande pregador, ele possuía duas características fundamentais que faltam muitas vezes em nós que aceitamos essa proposta: a convicção do que fala e a sensibilidade para saber o que diz e para quem se diz. Porque o grande pregador, ele precisa passar essa convicção. Há um autor vinculado às lides católicas, que em um dos seus livros, estudando a inteligência do Cristo, ele diz que Jesus é o maior vendedor de sonhos que se pode ter. E ele não diz desrespeitando de maneira nenhuma a condição do mestre. Ele nos fala dessa situação que é muito interessante pensarmos, porque Jesus se transformou na maior referência da história humana, vendendo-nos um produto que nenhum de nós conhecemos. Só Ele, que é o reino dos céus. E por causa desse reino dos céus, nós estamos buscando, há mais de 2000 anos, esse caminho de transformação. Porque Ele convenceu a humanidade da existência desse reino dos céus. E na sua grandiosidade, Ele soube sempre dizer e para quem dizer. Jesus, como pregador, transmitia os seus ensinamentos numa voz segura e suave. Ele não falava só com os lábios. Ele falava com toda a sua inteireza. Não era só com o seu corpo, é com a sua expressão espiritual. Cada gesto, cada movimento, cada contato de Jesus é um ensinamento profundo que ainda hoje a grande maioria de nós não consegue compreender em toda a sua profundidade. Jesus, ao contrário da maioria dos professores, e ao contrário da maioria de nós, que nos dizemos, às vezes, expositores, oradores, ou como dizia um amigo meu na mocidade, que eu era um falador, e eu acho que eu sou só um falador até hoje. Ele não precisava de nenhum recurso externo. Jesus não precisou de quadro negro, não precisou de nenhum data show, de nenhum microfone, de nada disso que a gente precisa para estar falando. Jesus conseguiu fazer algo que eu desafio qualquer um de nós aqui que possamos ter muita experiência de falar, que é conseguir fazer com que as pessoas tenham atenção, e a atenção durante um discurso longo, como é o discurso do Sermão da Montanha, que está no capítulo 5, 6
e 7 do Evangelho de Mateus, para pessoas que estavam famintas. Ele precisou depois arrumar alguma coisa para dar de comer a essas pessoas. Quem está com fome, gente, não presta atenção. Ele tinha capacidade de alimentar as criaturas com aquilo que ele ensinava. Porque ele trazia para a alma sofrida, presa na materialidade das coisas, cheia de dor e sofrimento, diversos sonhos. E ao contrário do que as pessoas falam, sonho é uma coisa que a gente deve ter muito cuidado. Rubem Alves, um grande escritor brasileiro, diz que o sonho é como uma bola de sabão. Se eu não souber tocá-la, eu destruo os sonhos das pessoas. Sem o sonho, que é um sonho verdadeiro, de um reino dos céus, de uma construção de um mundo de paz, de harmonia, as criaturas morrem. Se não morrem fisicamente, morrem como milhares de pessoas vêm morrendo a todos os dias no mundo, presas a uma doença que se transformou numa epidemia, que é a depressão. O deprimido perdeu o sonho e a esperança. Embora aparentemente vivo, ele muitas vezes está como morto. Jesus, ele atendia a uma plateia diversificada. Ele conseguia falar para homens, ele desafiava o tempo e falava para as mulheres, ele falava para crianças, para jovens, idosos, ele conversava com sacerdotes, ele falava com autoridades, como também dizia a ladrões e prostitutas. Para ele não havia credo, cor, raça, posição social. Até porque Jesus, na verdade, ele não veio criar nenhuma religião. Ele veio viver e expressar de uma forma ímpar a religiosidade que a alma humana precisa. Ele encantava as plateias. E esse encanto é fundamental para a vida, porque ele cria em nós ânimo para sair e viver. Jesus, no seu ensinamento, estancou lágrimas, trazia esperança no caos que as criaturas viviam, trazia alegria diante da dor que os homens sentiam. No seu ensinamento profundo, ele se mostrou humano na sua expressão mais nobre e digna. Ele nunca aceitou esse lugar que um dia, infelizmente, nós os homens resolvemos construir para ele, de ser um Deus. Não. Porque o grande pregador, ele caminha com os outros sem a necessidade que muitos fazem
de querer ser maior. As pessoas que querem ser maior, elas estão procurando fama. Jesus nunca procurou fama. Ao contrário, ele dizia: vai e não conte a ninguém. Quando ele tinha que fazer alguma coisa bem especial, bem fantástico, né? Ele pegava um grupinho pequeno, se escondia, porque isso não ficasse nesse lugar. O que Jesus buscava, e não buscava pela necessidade o que o homem ainda busca, é o sucesso. Porque o sucesso é diferente da fama. O sucesso é a capacidade que eu tenho de realizar aquilo com que eu me comprometi na vida. E ele tinha sucesso em cada ato, em cada gesto, em cada atividade que ele realizava. Jesus, ao contrário da grande maioria dos pregadores da humanidade, nunca precisou se colocar nesse lugar de segurança, né? Eu vejo tantos, né, que pregaram na história, que tiveram que se tornar sisudos, distantes, se fechando, porque quem tem fama paga esse preço na vida. Ele não se preocupava com isso. Jesus frequentava a rua, o templo. Ele frequentava casas de homens que eram considerados de má fama, festas, banquetes. Ele comia, bebia com as outras criaturas. A momento nenhum ele abandonou o respeito e a dignidade da missão que ele veio viver, do lugar aonde ele está. Ele curava enfermos, ele dava vida aos que aparentemente estavam mortos, sempre mostrando ao homem a possibilidade de realizar mais. Jesus não se fazia esse papel de bonzinho que muita gente faz, né? Que infelizmente a gente vê muitas vezes, né? Aquele indivíduo que, conforme o lugar, ele se porta como se ele fosse um santo, né? Eu falo que na casa espírita os outros pisam no seu calo. Você fala assim: que bom que você pisou nesse calo, eu preciso sofrer. Eu tenho outro calo aqui do lado de cá, você não quer pisar para me sofrer um pouquinho mais? Não. Jesus não tinha esse lugar que nós fazemos. Ele falou com severidade aos fariseus e os sacerdotes. Ele tocou da porta do templo aqueles que eram vendilhões. E falou com carinho e uma doçura a uma mulher que foi encontrada em adultério, como ninguém poderia dizer. Jesus não fez máscara que ele estava por cima, que ele era capaz, todo-poderoso, não. Ele dizia da sua alegria e não tinha vergonha de chorar em público. Até porque o Evangelho registra, no menor dos seus versículos, essa expressão. Em João 13:13. E Jesus chorou quando soube que o amigo havia morrido. E não foi só dessa vez, né? Jesus não deixava de apontar às criaturas as suas dificuldades. Ele falou de Judas no seu momento de traição. Quando Pedro, no lugar aonde ele se colocar: não, Senhor, estarei com você para qualquer coisa, como muita gente diz. O que é isso, meu filho? Você não está com isso tudo, não. Essa noite ainda tu me trairás 3 vezes antes que o galo cante. E no momento do seu sofrimento, né, ele não se escondeu, ele chamou seus amigos e falou assim: vão comigo, porque grande é a minha dor. E ele teve a decepção de voltar da oração e encontrá-los dormindo. E narra o Evangelho
que ele chorava e suava sangue, mostrando essa humanidade que muitas vezes nós esquecemos, né? E esquecemos até de propósito, porque se Jesus ficar longe da gente, nós vamos continuar com essa desculpa que carregamos há 2000 anos. Mas Jesus é Jesus, eu sou um simples mortal. Mas ele agiu nesse lugar, nessa situação, né? Ele caminhou, né, na sua vida para nos ensinar coisas que até hoje nós nos perdemos. Jesus foi o maior libertário que nós podemos conhecer na história. Ele nos deu o único caminho para que fôssemos livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A doutrina deste que é o maior pregador é uma doutrina de liberdade. Não essa doutrina que nós construímos com o tempo e com as nossas dificuldades, em que nós fechamos as pessoas em determinadas posturas e posicionamentos, falando ao outro o que ele deve fazer e muitas vezes não fazendo aquilo que dizemos ao outro. Jesus nos convida a sermos livres na expressão mais profunda da liberdade, que nos exige a conquista da verdade, não da minha verdade, não da verdade do outro, de uma verdade da qual nós ainda estamos muito distantes, muito distantes. Não é da verdade do homem da ciência, não é da verdade do homem da filosofia, não é da verdade do homem da religião. Porque esses seres que pregam no mundo e que falam o mundo de certezas, quando param verdadeiramente para pensar, tem mais dúvidas do que certezas. Nós precisamos aprender com Jesus a ouvir a necessidade do outro, a perguntar como ele perguntou àquele cego: o que queres que eu faça? Porque nós somos especialistas em dizer aos outros o que nós queremos que eles façam. Jesus, ao contrário dessa indústria religiosa que se transformou na terra do pecado e da culpa, ele sempre concitou-nos e elevou-nos à autoestima. Ele relembra a fala dos profetas: vós sois deuses. Ele engrandece a criatura. Nós somos potencialidades muito maiores do que nós podemos perceber. Se quiseres, fareis mais do que eu faço. Esse pregador, ele nos traz esse reforço que a alma humana precisa. Ele ensinou-nos o caminho da transformação. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.
Ele nos ofertou a maior ajuda que um ser pode receber no seu sofrimento. A maior ajuda. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que maior presente que uma criatura pode receber na sua dor, que é o alívio da sua dor? Quem de nós, diante de qualquer dor física, psíquica ou moral, não procura alguém que possa aliviá-la? Ele nos oferece esse alívio. Ele alimentou-nos a esperança, vendendo, nós falamos de um grande sonho que nós não conhecemos, mas ele vendeu o maior sonho que cada homem espera na vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O nosso sonho é o sonho da eternidade. E Jesus nos mostra que a eternidade é verdadeira. Que aquele que segue o seu exemplo, que crê verdadeiramente em tudo que ele ensina, não morrerá. Ele convidou-nos para esse encontro tão cobiçado, mostrando-nos que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Que nós não precisamos esperar o encontro com o reino de Deus lá fora. Porque o reino de Deus está dentro de nós mesmos. Na sua grande eloquência, ele conseguiu transformar multidões. A partir da sua vinda, a história da vida mudou. Ele conseguiu fazer com que milhares de criaturas na história aprendessem o valor do trabalho, da renúncia, da renovação, dando-lhes um prêmio que, como eu já disse, nenhum conhecia, que é a possibilidade de viver no reino de Deus. Mas Jesus, ainda, e além disso, trouxe-nos um propósito. Através da sua fala aos seus discípulos e apóstolos, ele nos convida a sermos também pregadores. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Ele nos convida a aprender esse trabalho. E seria interessante que nós pensássemos aqui na pedagogia de Jesus para formar pregadores. Primeiro, quando a gente vai convidar pessoas para serem expositores, a gente fica selecionando as melhores cabeças que tem na casa espírita. Jesus escolheu uma turma grande, dizem que num primeiro momento eles eram uns 500, os 500 não deram conta do serviço, sobraram 70 e poucos, e no final tinham 12, não se esquecendo que desses 12, um deles ainda, pela infelicidade do seu ato, abandona o rebanho no seu trabalho. Escolheu 12, sem nenhum desrespeito, mas uma avaliação, complicados, piores do que eu e o William. E é difícil arrumar pior do que eu e o William nessa caminhada. Homens extremamente difíceis, vaidosos, homens cheios de ambição,
que queriam um lugar do lado de Jesus no reino de Deus. Criaturas que, à exceção de Mateus, e talvez o próprio Judas Iscariote, com pouquíssima cultura, não sabiam nem falar direito, eram tímidos, homens do povo sem recurso, mostrando que nós podemos encontrar essas criaturas em qualquer situação, em qualquer lugar. Porque aquilo, aquela proposta, aquele lugar, era um estímulo à mudança. Essas criaturas mudaram. Esses 12 homens, que foram acrescidos posteriormente da grande figura de Paulo, eles levaram esse ensinamento e fizeram com que a doutrina do Cristo fosse um marco para a vida humana. Ele instruiu que eles deviam sair em dupla, para aprender a cooperar. Porque eu sair sozinho falando é muito fácil, porque eu posso até ter dificuldade, mas eu falo o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. A gente precisa do outro, até que questione, as coisas que eu estou dizendo, que aprimore aquilo que eu estou falando. E fez uma coisa que é um desafio para a vida. Ele pegou aqueles 12 complicados, semi-ignorantes, e falou assim: vocês vão, mas não tem roteiro, não tem mapa, não tem direção, não tem nada. Eu quero que vocês vão ir de pregar o reino dos céus. Digam, é chegar do reino dos céus. Porque naquele momento, quando eles saíram daquele jeito, sem nada, eles precisariam fazer o maior esforço que o homem precisa fazer, é buscar dentro dele o que ele precisa na caminhada. Mas mais do que isso, porque ele falou: vocês não vão levar nada, não vão levar ouro, não vão levar prata, não pode levar 2 túnicas, não pode levar nada de excesso. Porque se eu sair pelo mundo sem nada, eu vou sair precisando. E para ganhar alguma coisa, eu vou ter que aprender a falar cativando as criaturas na vida. Nós precisamos aprender a cativar. Aqueles homens aprenderam uma oratória cativante. Mas ele deu algumas instruções. Tinha um manual muito pequenininho, muito simplório aparentemente, mas muito difícil de viver. Primeiro, que é esse de não se buscar o supérfluo. Todas as vezes que nós buscamos o supérfluo na vida, nós perdemos o sentido real da caminhada, que é a simplicidade. E a humanidade, nesse momento, não sabe o que é simplicidade. A gente precisa de mais uma roupa, de mais um sapato, de mais um computador, de mais uma televisão, de mais um carro, de mais tudo. Nós não damos conta de viver com a simplicidade. Tem gente que tem coragem de dizer assim: como é que alguém pode viver sem celular? E eu ouço isso todo dia, porque eu não tenho celular, e eles acham um desaforo. Meus pacientes brigam: isso é um absurdo, ele deve ter celular, esconde celular. Eu não tenho celular. Mas eu fico pensando das dificuldades que a gente tem,
de viver dentro da simplicidade. E ele ensinava: em cada local que vocês forem, procure uma casa que seja digna. E ao adentrar essa casa, dizer: a paz esteja convosco. Mas se essa casa não for digna, saia, né? E quando sair, sacode a poeira das sandálias. Não se vincule a essa dificuldade. Não critique, não acuse, não ofenda. Se libere desse tipo de vibração. Porque nós não devemos compartilhar com a indignidade. Ele nos ensina a ser ovelhas no meio de lobos. E hoje a gente tem que procurar onde estão as ovelhas, porque a gente olha de um lado para o outro, só tem lobo. E se olhar para o espelho, nós somos um lobo de pior qualidade. Ele nos concita a sermos simples como as pombas e prudentes como a serpente. O nosso falar deve ser um falar de simplicidade. Porque Deus, pelo menos até onde eu consigo entender, eu falava há pouco que a gente é muito atrevido ficar falando de Deus, a gente nem se entende, e a gente fica atrevido falando: Deus é assim, Deus é assado. Mas até onde eu consigo pensar, Deus é simples e a criação dele é simples. Toda a complexidade da vida fomos nós que fizemos. Como a doutrina de Jesus é simples, e nós, os cristãos, complicamos. Mas nós temos que ser prudentes, né? Não se joga pérolas aos porcos. E a gente, quando aceita essa proposta de falar em nome de uma doutrina, nós não podemos nos esquecer de nos entregarmos na certeza da ajuda espiritual. Não vos preocupeis com o que falar, porque o Espírito Santo de Deus falará através de vós. Aquele que caminha nesse lugar, ele vai estar sempre inspirado pelas palavras e os sentimentos dos grandes trabalhadores da seara de Jesus. Mas, para se chegar ao posto de pregador, e vocês podem ter certeza que eu estou chegando ao fim, não vou cansá-los mais, antes de ouvir o ide e pregai, a gente precisa escutar algumas outras coisas que são básicas. A primeira delas é: levanta-te e anda. Que eu chamo de um momento de aceitação. Porque Jesus diz: levanta-te e anda. Mas eu posso andar para qualquer lugar. Às vezes os pacientes entram no meu consultório e perguntam: como é que estou? Eu falo assim: estou indo. Eu falo assim: indo não diz nada, porque tem muita gente indo para o buraco toda hora. O que é indo? Eu posso ir indo para um lado bom, indo para o lado mal da vida, né? Esse andar é só um movimento. Mas há um outro convite antes dessa grande proposta: vai e não peques mais. Aí já não é andar só, é ir. E ir com um objetivo, com uma busca e um propósito de não pecar mais. E isso nós poderíamos chamar de um momento de transformação da criatura. Quando os seus novos passos têm um novo objetivo. Mas há um outro chamado
fundamental. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É um processo grande. Primeiro, que chama a nossa vontade. Será que nós que estamos aqui, mesmo ouvindo, há tantos anos frequentando essa casa, a gente quer vir e seguir a Ele, ir após Ele? Ou a gente gostaria que Ele fosse junto de nós e nos protegesse o tempo todo da nossa luta? O chamado primeiro é da vontade. Qual que é a nossa vontade? Depois, ele diz, se é a sua vontade é vir após mim, renuncie a si mesmo. Abra mão dos seus desejos, dos seus anseios. Tome sobre si a sua cruz, a sua missão, um propósito novo e segue-me. Esse é o processo da conversão. E talvez só verdadeiramente os convertidos poderiam ser chamados de pregadores, porque esses podem sair e dizer: é chegado o reino dos céus. Que Deus nos abençoe, abençoe essa casa, os seus 100 anos, abençoe a diretoria, abençoe os trabalhadores, os frequentadores. Que Deus abençoe a todos os espíritos que trabalham nessa casa, tentando manter o ideal e a chama do Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Que Deus abençoe aqueles que durante esses 100 anos, muitas vezes no anonimato, sustentaram essa casa, fazendo atividades e trabalhos que a grande maioria de nós desconhecemos. Que Deus nos leve para casa cheios de paz e de alegria. Assim seja. Nossa sexta semana espírita, que esse ano tem o papel de comemorar os 100 anos da União Espírita Mineira. Com a palavra, nosso companheiro William. Se vocês me perdoarem, eu gostaria de perder alguns minutos antes da oração dessa noite em ler uma mensagem, principalmente depois desta explanação do nosso irmão Roberto, em que no início nos emocionou bastante, porque juntando lá os 30 anos dele com os 40 dá quase 100. E é importante a gente estar lembrando desses momentos nossos, como nós adentramos pela primeira vez nas escadarias da União Espírita Mineira. Então vamos a essa leitura bem rápida, sucinta, para que a gente possa logo em seguida fazer a nossa oração. 100 anos da União Espírita Mineira. Jesus, Kardec, Emmanuel. Tarefeiros do bem, dispostos ao serviço em nome do Senhor, que Jesus nos envolva e tranquilize com a sua paz. Patrocinado pelos ministros diretos do Senhor, o movimento espírita brasileiro, em especial de Minas Gerais, atinge um marco valioso com o centenário de sua casa máter, a serviço do cristianismo redivivo. Bafejados pelo amor do Cristo, reconheçamos que a presente data
mais de que uma lembrança ou registro histórico, apenas simboliza a presença daqueles trabalhadores que, sobre a égide dos mestres, vêm resgatar a beleza e a grandeza do cristianismo perante as múltiplas propostas que o mundo apresenta às almas com sede de conforto e consolação. Qual o verdadeiro educandário de luz? A União Espírita Mineira representa a consubstanciação de valores e esforços de trabalhadores do Senhor no erigir das bases do movimento espírita organizado, a qual está atribuindo a grande missão de cooperar fielmente na evangelização do Brasil e, por que não dizer, da humanidade? Mais do que uma instituição, a União Espírita Mineira constitui-se em verdadeiro posto avançado de socorro da espiritualidade, a serviço do Senhor, em favor da saúde espiritual do orbe. As bases lançadas pela figura ímpar do codificador Allan Kardec balizaram o movimento da renovação religiosa que se propagou pelo mundo, e em especial no Brasil, graças ao esforço de competentes coordenadores do processo em que brilha com singular luminiscência o nome do nosso caríssimo benfeitor Emmanuel. Com sua palavra firme e esclarecida, explorou-se o Evangelho a fim de que os textos, antes incompreensíveis e obscuros, se convertessem em verdadeiro roteiro de vida em virtude de suas lúcidas análises e apontamentos retocados ao mesmo tempo de amor e de disciplina. Os corações que se unem nesse dia de reconhecida relevância guardam em si a certeza da vitória do bem frente aos processos da evolução que caracterizam o presente momento do planeta Terra. Despedimos-nos, recordando que na direção de toda essa dinamização de forças promovedoras de consolação, esperança, rutila de modo incomparável o coração resplandecente do Cristo, conduzindo os passos de cada trabalhador e com um belo sorriso, um olhar profundo e penetrante, dizendo: vinde a mim a todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que Ele, em sua bondade infinita, envolva em amor e nos ensine sempre a perseverar na permanente proposta da renovação dos nossos corações, de um irmão em Cristo. Oremos. Querido Mestre amado Jesus, nestes momentos que aqui se fecha um ciclo de 100 anos, de um século, abrindo outro para as transformações de cada um. Lembramos da palavra do nosso expositor desta noite, embelezando assim as nossas vidas, embelezando as nossas trajetórias para a educação do Espírito. Vamos neste momento agradecer a Deus, agradecer ao Jesus, por todos aqueles que adentraram nesta casa, à procura de uma letiva, à procura de um sorriso, à procura de um abraço, à procura de uma palavra amiga. Outros que passaram, trabalharam, deixaram aqui, impregnado nessas paredes, o seu amor, a sua compreensão. Vamos sentir agora os perfumes das rosas que embalaram os 100 anos dessa casa. Que cada um aqui presente, tanto encarnado como desencarnado, que agora no mundo espiritual se transforma numa festa, possamos nos congratizar com cada um deles, nos confraternizar, para que possamos neste instante
abraçarmos a cada um aqui presente, para recebermos assim, porque nós somos a luz do mundo. Aqui presente, irradiamos luz do momento, luz que não se apaga, luz que será eterna, luz que vai trazer para todos nós aquela visão do nosso Mestre Jesus, dizendo para todos nós: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que essa casa esteja sempre de corações abertos para receber tanto os encarnados como os desencarnados e propagar o movimento de unificação nesse estado, nessas montanhas de Minas Gerais, levando assim o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, a todos os cantos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos vocês, hoje e agora e sempre. Que assim seja.